né? A gente sempre fala, eu salvo o CPF? Não. Eu salvo o CNPJ? Não. O que eu salvo primeiro, né? Todo mundo pergunta sobre isso e eu acho que tem que ser separado. CNPJ é quem te dá o sustento do CPF, mas ele não é seu CPF. E tomar o dinheiro do banco, né? Peguei o dinheiro do banco para poder botar dinheiro no meu negócio sem planejamento. Na verdade, você está duplicando o teu prejuízo, né? Você vai continuar com o prejuízo aqui e vai arrumar um prejuízo a mais lá. E uma coisa também que você falou que, assim, planejamento é para tudo, né? Até para o seu dia a dia. E as pessoas às vezes não planejam nada e acham que vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luve Talks. Esse é um espaço que a gente criou com muito carinho para receber empresários e executivos, para falar um pouco sobre as suas jornadas, as suas experiências, falar também sobre assuntos como inovação, tecnologia, gestão de riscos, liderança. Se você gosta desses assuntos, gosta de saber como é que é o dia a dia de empresas em desenvolvimento, você está no lugar certo. E hoje a gente está aqui com o Reinaldo, um irmão, um parceiro de vida, tanto profissional quanto pessoal. Somos parceiros e sou cliente primeiro. E muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter topado essa conversa franca. Pô, é um prazer receber você aqui, cara. Pô, pra mim que é uma honra, né? Um convite de uma pessoa que eu tanto admiro, que eu sei, né, do seu dia a dia, de tudo que você tem feito. E, cara, é um prazer imenso estar aqui. Pô, maravilha. Sem delongas, para a gente começar a já contextualizar, sobretudo para o nosso público que está ali, quem é o Reinaldo e o que ele está fazendo hoje? Cara, o Reinaldo, eu vou começar, como dizem, né, do início, né, na redundância convencional, mas o Reinaldo ele surge como um cara que queria ter uma carreira militar, que passou por colégio de escola naval. Em um determinado momento ele sai dessa área e vem para o mundo civil e começa a entrar numa área de vendas através de sanduíches, através de sabonete artesanal, até que em um momento eu entro na parte de seguro de vida dentro de uma instituição financeira, onde eu fui convidado por um grande amigo e que me deu muita lição ali naquele momento sobre essa questão de seguro de vida, porque numa época que a cultura não existia, eu estou falando isso em 2002, né, e essa pessoa ela me deu muita noção porque eu teria a convicção de fazer um seguro e ofertar um tipo de seguro de vida. Trabalhei em uma instituição durante um grande tempo, trabalhando inicialmente com seguro de vida, depois passei para a previdência privada, depois comecei a trabalhar com todos os ramos, trabalhei em todas as áreas, tanto varejo, prime, private, corporate, a gente vai trabalhando em todas as áreas. Em algum momento, essa instituição financeira ela criou uma estrutura bem interessante de trabalhar o cliente, olhando todo o seu perfil financeiro, seus apetites. Só que não consigo colocar em prática porque os bancos eles trabalham muito com metas e acaba que uma coisa que era bem legal virou uma meta, né? Então eu tinha que levantar o seu perfil e esse perfil eu tinha uma quantidade de pessoas, de clientes que eu levantava o perfil, daqui a pouco começaram a virar números, não eram mais clientes, eram números. E aí nesse momento a gente começou a se deparar com a questão de, acho que isso não é legal. Mas a visão que eles tiveram me chamou a atenção de trabalhar o cliente 360 graus. E daí surgiu um segundo passo que foi, como eu trabalhava com ramos de pessoas somente, seguro de vida, previdência privada e plano de saúde, veio a questão de eu trabalhar com todos os ramos. E aí vem algumas falhas, né? Por mais que eu tenha o certificado para trabalhar com todos os ramos, eu comecei a perceber que eu não era bom em todos os ramos e que precisava de especialista em cada área para poder tomar conta de todos os ramos. Então, o trabalho deixava de ser exclusivo, especializado, personalizado para ser generalista. Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, começou a crescer muito no mercado, o mercado de investimento, né, que estava vindo um crescimento muito grande, com o mercado autônomo principalmente, né? E aí corretoras começaram a crescer muito no nosso mercado nacional. Eu também comecei a entrar na área de investimento de uma forma um pouquinho mais pesada e decidi abrir a minha empresa, que é a Master Capital Investimentos e Seguros, né? Fui e sou o fundador dela, com esse teor de trabalhar o cliente 360 graus.
Primeiro ponto que eu poderia dar de dica aqui hoje é que quando você cria uma estrutura desse porte, para você não confundir e achar que vai conseguir fazer sozinho. Então, a ideia é junte pessoas que sejam realmente profissionais bons, especializados na área, para conseguir fazer a sua empresa crescer. Então, o primeiro toque que eu vou dar assim, para o empresário que pode ser de outro ramo, mas que tem essa visão de crescimento, que esteja do lado de pessoas que sejam capacitadas, né, e que às vezes você terá ou que fazer acordos um pouco melhores para essas pessoas estarem com você ou pagar um pouco mais para ter um bom profissional ao seu lado. Mas é crucial o trabalho com excelência, porque o cliente na ponta, quando ele sente esse tipo de trabalho, ele vai recomendar você para as outras pessoas. Perfeito. Então, é interessante. Mas aí, nessa área que eu, em 2018, 2019, eu começo a ter essa ideia, 2020 eu vou e crio, de fato, a Master Capital, e aí a gente começa a ter acesso a toda a área de seguros, no mercado nacional e também do internacional, e trabalha também com a parte de investimento no nacional e internacional. Então, para isso tive que tirar algumas certificações extras, né? E nós temos todas elas, e acabamos entrando um pouquinho nessa questão do internacional e nacional de uma forma mais assertiva para o nosso cliente, né? Resumindo, o que o Reinaldo profissionalmente é isso, né? Pessoalmente, o Reinaldo é um pai de família hoje com 2 filhos, uma esposa maravilhosa, que são para mim tudo que eu, né, tenho, tudo para mim. Elas são os amores da minha vida, minha razão de viver, minha razão de estar aqui falando com você. Perfeito. É isso. E uma função e missão que eu tenho há muito tempo, desde que comecei nessa área de lidar com pessoas, é realmente se preocupar com as pessoas. Não faça o seu negócio apenas um negócio. Faça um propósito, e não só para você, Perfeito. mas também para os seus clientes, né? Para a sua vida. Qual é o seu propósito? Eu vou trabalhar, levar dinheiro para minha família? Pô, legal, cara, mas agregou valor para alguém, agregou valor na vida de alguém, ajudou pessoas, ajudou os colaboradores que trabalham com você, ajudou as pessoas que compram seus produtos? Perfeito. Esse é o recado que é legal, assim, cara, tenha propósito com as pessoas, isso é bom. Não, isso é fundamental, assim, porque acho que existem características, enfim, que eu acho que são semelhantes, tanto nessa consultoria, né, que acho que 360 que você faz, que é quando você consegue adquirir a confiança das pessoas que estão na tua carteira, né, das empresas, dos decisores, nos clientes, pessoas físicas e jurídicas, né, e isso traz uma responsabilidade muito grande, né, então é importante isso, assim, o propósito de que, olha, eu tô vindo aqui para ser um parceiro que vai estar em toda a sua jornada, e isso traz uma responsabilidade, e você não vai vender qualquer coisa, você não vai simplesmente empurrar, enfim, venda por venda, você quer construir uma relação com os seus clientes, né? E a gente também tem disso, assim, construir uma relação para os nossos clientes por muito tempo, né? Eu costumo falar com a minha equipe aqui o seguinte, né? A gente muitas vezes foi abordado pelos nossos clientes para entregar, por exemplo, produtos que não estavam nem no nosso portfólio. E aí, e por isso que, na verdade, a gente é multidisciplinar, né? A gente acabou entrando em 3 frentes porque a gente foi cobrado tanto dos nossos clientes de atuar em outras frentes que a gente acabou abrindo uma unidade de negócio. Mas uma coisa que eu falo para minha equipe assim, é o seguinte, se dentro da cadeia de entrega a gente não está gerando valor para o cliente, a gente não tem que ganhar dinheiro. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Exatamente. Porque, enfim, ser um intermediador que não gera valor, cara, não faz o menor sentido. Eu acho que isso que gera uma confiança de fato a longo prazo, né? E muitas vezes você tem que mostrar para o cliente o valor que ele não está enxergando. Total. Porque, por exemplo, se você faz hoje uma consultoria para mim, eu conheço o seu trabalho muito bem, e você fala que eu preciso de determinado produto, até um que você não tem ali disponível, vai ter que contratar, vai ter que pagar um pouco mais caro, mas você enxerga que o cliente tem essa necessidade, a tua principal missão é fazer com que ele tenha uma reflexão sobre aquilo. Porque às vezes ele não está enxergando aquilo, então fala assim, pô, vou gastar mais dinheiro, não é isso que eu quero. Então, numa consultoria, quando você faz essa consultoria, eu acho que o principal papel de confiança não é ele fazer só o produto comigo, é ele, na verdade, entender que ele não está fazendo um produto para mim, ele está fazendo para ele. E se ele não for responsável por ele mesmo,
Não sou eu que tenho que ser. Perfeito. Eu sou só o acesso, né? E a ferramenta que vai dar a ele a condição de enxergar algo que ele não estava vendo anteriormente, mas Sim. ele precisa ter essa quantização que eu já fiz. Agora é com ele tem que ter esse pontapé e muitas vezes pergunta assim, você não vai ligar para ele de novo para poder agendar, para poder fazer uma cobrança dele? Eu falei, não, eu já fiz o que eu queria, ele já se conscientizou. Sim. Eu acho que agora é com ele. Sim. Eu tenho uma outra que eu falo muito, né? Enquanto você não entende de um assunto, enquanto você não sabe sobre qualquer coisa ali, se você está fazendo errado, cara, a culpa não é sua. Você é ignorante no assunto. Sim. Mas depois que você passa por uma consultoria e que você entende, a partir desse momento... Depois que você vê a luz ali... a culpa é sua. Exatamente. A culpa não é mais de quem te ensinou ou deixou de ensinar. Você agora já sabe. Então é melhor você nem aprender. Fica aí do teu canto, não faz a consultoria comigo não, porque depois que você escutar algumas coisas, você vai falar assim, cara, ou eu mudo, ou eu tô começando a entender que eu sou errado. Sim. Eu acho que é por aí também. Eu acho que isso é, assim, também nessa linha da gente... acabou que a gente entrou nesse assunto e... eu acho que isso é um grande defeito das empresas hoje, assim, que tem muita empresa que mira em receita absurdamente e não foca em construir relações. Então, o tempo todo você está ativando o cliente na tua carteira, você tem churn, você tem contratos pontuais, onde você pode ter contratos de recorrência. Então, assim, isso é... Parece que o que a gente está falando é óbvio, mas tem muita empresa que tem um comercial que não pensa a longo prazo, não pensa na jornada do cliente na carteira. E isso realmente é um diferencial. Eu acho que quem capta isso talvez possa ter um crescimento um pouco mais cadenciado, mas tem mais perenidade assim, no negócio. Eu acho que a longevidade do seu negócio tem muito a ver com o seu propósito com relação a isso, né? Tudo a ver o que você falou, eu vou botar só um pouquinho mais em cima disso, né? Porque tem pessoas que às vezes conseguem montar isso tudo, aí montam uma rede tão grande de clientes que acha que tá bom. E aí deixa de lado um pouquinho que até a sua área é muito boa, né? Que é a tecnologia, né? Que hoje está fazendo uma diferença, não só para captar, mas sim para manter. E as pessoas não entendem isso porque falam que esse cliente já é meu há anos, ele não vai sair daqui. Cara, ele sai. Ele sai. Se você não der continuidade, se você não evoluir, se você não continuar estudando, se capacitando, o mundo está muito acelerado. Então precisa muito que você entre nessa área de melhorar a qualidade do seu atendimento de alguma forma. Sim. Às vezes não é mais a pessoa. Você, vendo, fora de curva, você é um cara sensacional. Mas não é só isso. Seu cliente quer algo a mais, ele quer uma tela diferente, ele quer um bom dia diferente, ele quer algo a mais. E muitas vezes tem a ver com tecnologia, né? E tudo mais. E eu vou pegar um gancho ainda nisso, que acho que é um desafio que eu tenho e que talvez você pode ser que tenha uma pergunta, né? Eu tive a experiência de ter uma conversa com você onde sobre o teu portfólio e 360 e eu tive realmente a sensação de que eu estava sendo bem orientado, cuidado, existia interesse existia interesse sobre a minha vida real, não era para endereçar qual era a melhor estratégia, né? E aí é um ponto, né? Eu também tenho um perfil super consultivo, quando a gente entra nos clientes e tal. E aí é um ponto. Como que você consegue passar isso para baixo, assim, como cultura de fato? Porque esse, para mim, hoje é um grande desafio, por exemplo. Então, eu tenho um desafio de gerar dentro da minha organização o interesse pelos meus colaboradores sobre os desafios dos nossos clientes, assim. Então, sim, porque é difícil, né? Muitas das vezes a gente está ali muito focado na operação, em entregar, cada um na sua caixinha e tal. Como é que você... É um desafio para você também isso? É um desafio constante, né? E você, por mais que a gente fale assim, todo mundo fala sobre isso, mas eu vou continuar falando que primeiro passo, criar um processo. Uma metodologia própria, algo que realmente eles... Aí já é o seu colaborador, enxergue valor, né? E entenda o sentido daquilo para
seguir em frente e fazer com que aquilo realmente aconteça na ponta. É muito mais fácil hoje o Breno me procurar por um produto e eu responder sobre esse produto e deixar a consultoria de lado e automaticamente o Breno fala assim, cara, o Reinaldo entende pra caramba do produto X. Mas ele não sabe que, na verdade, eu sou um consultor financeiro e que eu poderia estar ajudando muito mais. Sim. Mas aí, a pessoa que está acostumada a fazer somente produto, eu estou falando do colaborador, ele vai atender você bem naquele produto, mas não vai fazer a consultoria completa. Sim. E aí, na cabeça dele, pode atender super bem, resolve o problema do Breno. Não, ele não resolve o problema do Breno. Porque, na verdade, ele está fazendo um produto que talvez não encaixe para você, porque ele não conhece de fato a sua vida. Perfeito. Então, essa metodologia ela serve para realmente fazer com que o cliente entenda o porquê ele está fazendo e o porquê ele não está fazendo. Sim. Hoje aconteceu uma coisa interessante, que a gente estava num outro podcast aqui do lado. Por um acaso, né? Hoje a agenda foi bem cheia. E aí um cliente tinha mandado uma mensagem para mim, assim, cara, preciso saber o que você tem de bom agora aí. Aí eu comecei a rir, eu falei, imagina eu ligar para uma padaria e falar assim, cara, imagina, o que você tem de bom aí? Cara, eu tenho tudo, eu tenho um pão, eu tenho um sonho. Não existe o que você tem de bom, cara. Você é alérgico a quê? O que você gosta? A consultoria, ela serve para isso. Perfeito. Qual o investimento melhor que você tem hoje no mercado? Não sei. Para você, eu preciso saber se é para curto ou médio, se você é arrojado ou não, se você se preocupa com o risco país ou não. Eu preciso entender o que o Breno pensa e mostrar para ele algumas coisas para a gente fazer uma coisa juntos. E automaticamente isso não acontece no mercado. E o brasileiro também quer muito tudo para ontem. E é uma cultura nossa, e isso é difícil de dar. Mas, resumindo a pergunta que você fez, primeiro criar um processo, uma estrutura e fazer com que ela realmente aconteça. Sim. E assim que as pessoas deixam aos poucos de fazer, você cobrar que elas voltem a fazer. Sim. Porque é natural. Se o Breno está acostumado todo dia a caminhar às 7 da manhã e eu falo assim, não, Breno, agora você vai caminhar às 6 da manhã e às 7 você vai estar na academia. Você vai começar a fazer, mas se eu não estiver aqui para falar contigo de novo, você vai voltar a caminhar às 7 que é mais cômodo. Sim. Eu já estou acostumado, Reinaldo, é mais fácil para mim. Então, monitorar também. E capacitar. Sim, Então, criar processo, monitoramento e capacitação. Perfeito. Que é treinamento contínuo para a pessoa estar realmente seguindo. É isso. Aproveitar que você trouxe um ponto interessante, né, sobre o quanto que as características da pessoa, né, o perfil da pessoa, que vão dizer de fato qual é a melhor estratégia para ela, né? Enfim, e aproveitando isso, pegando um gancho disso, né, e sabendo também que o nosso público, na maioria das vezes aqui, são empresários, executivos, o que você acha que agora, né? Vou fazer uma pergunta melhor do que a pergunta que você recebeu. Né? O que você, na verdade, entende que de investimento é interessante hoje para o empresário? Então, o empresário empresário generalizou demais, né? Porque tem empresário que está começando agora, tem empresário que já é totalmente estruturado, né? Então, em relação a investimento para empresário, eu acho que ele tem que fazer uma consultoria para poder identificar. Uma coisa que eu recomendo sempre é que a pessoa física esteja separada da pessoa jurídica, né? A gente sempre fala, eu salvo o CPF? Não. Eu salvo o CNPJ? Não. O que eu salvo primeiro, né? Todo mundo pergunta sobre isso e eu acho que tem que ser separado. CNPJ é quem te dá o sustento do CPF, mas ele não é seu CPF. Perfeito. Então você não pode misturar uma coisa com a outra. Tem muitas pessoas que esquecem do CNPJ e vivem muito CPF, e o inverso também acontece. Esquece do CPF e vive no CNPJ. Então, uma blindada que eu dou é uma teoria que eu sempre falo, que é de eu me pagar primeiro. Sim. Então, o empresário, ele tem que entender que a pessoa física dele tem que receber um prolabore. Independente do resultado da empresa, ele trabalhou ali, ele tem que ter um prolabore, ele tem que ter um recebimento. E desse recebimento, ele tem que pegar uma parte e guardar para o futuro dele. Perfeito. Porque em uma hora ele vai cansar. Sim. Em uma hora ele vai te passar para os filhos não tocam da mesma forma, a empresa quebra. Uma hora ele pode passar para um irmão, um amigo, também pode quebrar. E alguma hora a empresa pode perder um pouco o sentido que ela faz. Sim. A gente tem um monte de empresas gigantes aí que eram importantíssimas e que hoje não tem mais sentido algum. Kodak, por exemplo. Sim, sim. Então você tem aí coisas que o mercado, a vida vai melhorando tecnologicamente e acaba ficando para trás o sentido do seu produto. Ou ele vai se aprimorar ou ele vai ficar demodê no mercado. Então, automaticamente, o empresário separa a pessoa física da jurídica.
né? E uma outra opção também é o empresário um pouquinho mais parrudo, eu falo para ele ter uma diversificação no mercado internacional com algumas blindagens para ficar fora de qualquer coisa que aconteça nesse país que a gente vive. Isso eu achei, assim, se eu tive essa oportunidade de conhecer esse produto, enfim, esse investimento, e eu acho sensacional, sobretudo a defesa realmente dele. Acho que, na minha visão, encaixa muito com a realidade do empresário no Brasil, sobretudo com todos os riscos que o empresário tem no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco disso. Mas tem um outro gancho que você colocou, né, sobre o Prolabore, que é um fato que hoje eu tenho o prazer de participar de alguns conselhos consultivos, onde nesses conselhos tem empresários de diversos tamanhos, segmentos e níveis de maturidade do negócio, né? E tem uma coisa que é difícil realmente do empresário, sobretudo o empresário que fica numa posição executiva durante muito tempo na jornada do seu negócio, de entender, na verdade, que o Prolabore dele, a retirada dele, não é lucro. Sim, exatamente isso. Que não a última linha deveria subtrair o salário de um executivo que estaria ali na posição dele para executar a mesma atividade, né? Exatamente. Então, isso... e aí, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Você falou que chega um momento que você consegue... Você vai falar, cara, eu, assim, do ponto de vista de propósito que a gente falou, cara, para mim o propósito foi aqui, eu preciso passar para alguém que esteja disposto a tocar esse propósito. Assim, eu imagino muito, acho que um grande desafio é a sucessão, né? Acho que, inclusive, nesses grupos tem um controle de quais são os temas que são abordados nesses comitês e, por incrível que pareça, é um grupo mundial. O tema mais abordado por empresários é a sucessão. O principal tema abordado como tema-chave dessas empresas. E quando você entende, né, quando está construindo o seu negócio, que você fala assim, olha só, eu sou o diretor executivo aqui, eu sou o CEO, e o CEO aqui, eu acho que um salário... Acho que uma coisa que todo empresário tem que fazer é... Quanto custa? Quanto custa um CEO para me substituir? Isso tem que estar na ponta do lápis o tempo todo. Exatamente. Porque é essa base que vai conseguir fazer você enxergar. Opa, até aqui é custo. Até aqui é margem, de fato. Exatamente. E aí você consegue se desconectar quando você dorme com a consciência tranquila, tipo assim, ó, meu negócio gera lucro e é sustentável sozinho. E pode andar com as próprias pernas, né? Então tem muito desse desafio, né? Se eu não estiver aqui atuando e botasse alguém no meu lugar, eu conseguiria pagar esse alguém, pagar as contas. E ainda assim gerar lucro? É exatamente essa pergunta que tem que fazer o tempo inteiro. Porque senão é mais fácil você empreender de uma outra forma. Eu não preciso ter esses custos todos que eu tenho. Eu posso trabalhar de uma carreira solo para uma empresa grande, mas eu ser terceirizado, eu vou ser uma empresa também. Então, por que você está criando isso tudo? Por que você está criando esse problema todo? Né? Eu fico brincando, né? Às vezes, na minha área, tem pessoas que são somente consultores e andam super bem. E por que você criou essa questão dessa empresa de crescimento, colaborador? Por que você criou esse problema? Pelo propósito. Né? Não é você só se ajudar. É você se ajudar pessoas. É bem legal, assim, a gente... pegar exemplos dentro da casa de pessoas que vieram realmente do nada e você começa a ver como é que estão hoje e fala assim, cara, esse cara nunca imaginou viajar para fora do país, hoje o cara está, né, conhecendo o mundo. Isso tudo tem a ver com o propósito de você pegar, educar, ensinar, fazer crescer. Então, e aí você se sente muito bem quando a pessoa vai fazer um depoimento, ela fala, não, essa pessoa me ajudou. Você não pede pelo aquilo, mas você quando escuta, você fala. E não é questão de vaidade. Sim. É questão de realmente você entender, cara, meu propósito está sendo cumprido. Eu acho que é muito isso. Eu particularmente hoje, olhando para todos os negócios que eu tô próximo, que é um negócio de verdade, né? Porque Sim. Às vezes as pessoas acabam criando uma persona do empresário e dos negócios que são completamente distorcidas, né? Eu falei assim, eu que não tenho, obviamente, todos os conhecimentos de investimentos e retornos financeiros que você tem, às vezes eu me pego pensando, cara, parece que 70% dos negócios aqui não fazem o menor sentido. Então, reforça, assim, o empresariar no Brasil, empreender no Brasil é realmente por propósito, na maioria das vezes, né? Então,
hoje eu conheço empresários que ocupam cargos executivos que muitos deles, eu tenho certeza que se tivessem em organizações ocupando cargos executivos maiores, poderiam estar tirando muito mais do que eles tiram de lucro, por exemplo, o Pluraboy dentro das suas organizações, né? Mas e sem ter todos os riscos que se tem de ter uma empresa, Sim, né? sim. Trabalhista, enfim, entre todos os riscos Brasil, né? Então, realmente, o empresário hoje ele tá ali porque é por propósito, né? Na maioria das vezes. Você tem os dois lados da moeda, né? Esse cara que é fora da curva, que trabalha pela empresa dele mais do que um CEO contratado ou uma outra pessoa do mesmo cargo contratado. É aquele cara que vai atender você no sábado, no domingo. Ele te atende, porque a empresa é dele, ele enxerga dessa forma. E tem executivo também que, mesmo não sendo dele, a empresa ele também Sim. atende, tá? Então, não estou falando que não é o executivo. Mas também tem um empresário que quer falar que tem empresa, mas ele acorda mais tarde, né? Não trabalha final de semana, se tiver uma necessidade. Se te ligar à noite, ele desliga o telefone. Sim. É aquele empresário que não está tão comprometido com a própria empresa. Então, você tem os dois lados que, assim, os dois lados estão errados, porque o exagero também acaba deixando você um pouquinho com a vida mais curta. Mas empresário, para falar que é empresário hoje, cara, não existe nesse mercado. Você tem que ter um propósito de fato, porque senão você não tem aptidão para aquilo. Sim. Eu estava vendo esse dia em algum lugar, falando assim, cara, eu quero ver você conseguir dormir com um fornecedor te cobrando, com... Cara, é isso, o empresário ele passa por isso. Tem que saber dormir com barulho, tem cara. Tem que saber dormir. Não tem problema algum com relação a isso, porque você é empresário. Você criou isso, que eu falei, o famoso problema, mas não é um problema para você. Para alguns, com certeza, seria ou será um problema. Então, com relação à outra pergunta que você fez de internacionalizar e tudo mais, hoje em dia já virou esse tabu de você investir em dólar, ele tá começando a andar mais tranquilo no Brasil. As pessoas já pensam em investimento em dólar. O que às vezes falta é procurar o que realmente necessita essa empresa. Eu quero investir em dólar, mas qual é a minha preocupação real? Aí vai entrar a jurisdição, vai entrar a blindagem, que para o empresário é fundamental ter. Então, tem alguns lugares específicos que você tem isso e tem lugares que você não tem. Então, acho que é por isso que o empresário ele precisa ter, mas com uma consultoria, né? Entendendo exatamente quais as vantagens que você vai ter para fazer esse tipo de investimento. E não fazer o convencional que as pessoas fazem hoje. Eu tenho dinheiro em dólar, invisto aqui no Banco X, né, na conta global. Tá? Não é isso. Tá? É entender o nível de exposição que aquele empresário está dentro dos seus negócios, né? Porque tem várias formas do empresário estar exposto ali, dependendo da relação que ele tem com os negócios, né? Isso também é muito importante, né? Assim, a exposição dele é um ponto, né? De qualquer forma, você em algum momento vai ficar exposto. Sim. Sem contar que no momento de sucessão, que é bem tão falado por todos eles, se você não tiver um desempenho tão bom, você vai perder aquele ganho. Então, primeira coisa, pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa física, eu tenho que ter investimento internacional, sim, para blindar, primeiro, o meu futuro, mas também para blindar qualquer problema que eu tenha na empresa. Sim. Então, são duas coisas objetivas dessa questão. Qual o primeiro objetivo? Eu preciso ter uma reserva para garantir o meu futuro. Ponto. Segundo objetivo, eu tenho que ter uma blindagem da minha pessoa física com a jurídica. E no Brasil não existe. Sim. Entendeu? No Brasil, as pessoas, elas acionam, tem algum problema na pessoa jurídica, elas vão na sua física e vice-versa. Então, você acaba tendo uma questão de blindagem. Não, mas tu está falando que vai ter algum problema nessa empresa? Não sei se vai ter. Eu espero que não tenha. Sim. Aí você tem que se blindar com relação a isso. E eu falo, blindagem como investimento é uma coisa, sim, e blindagem contra imprevisto também. Perfeito. Por isso que vai entrar toda a parte de seguros, precaução. Tem um maquinário, eu tenho que fazer o seguro para ele? Tem. Sim. Eu tenho pessoas que trabalham nesse local, eu tenho que fazer seguro para ela? Tem. Então você tem que ter uma precaução. E aí muitas vezes o empresário fala, não, isso aí não vai dar problema não. E aí vai deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. E isso acaba trazendo
um problema muito maior lá na frente. É igual não pagar o imposto. Não vou pagar o imposto não, depois eu faço. Pedalar aqui. Vou pedalar aqui. Quando vem com multa, vem com juros e fica muito grande para você conseguir pagar aquele negócio, aí a empresa vai e quebra. Então a gente tem que ter atenção a isso tudo. E mais uma vez, você falou do lucro, e o lucro vai englobar tudo isso. Sim. Então eu tenho que pagar o seguro, o meu Prolabore, eu tenho que pagar os colaboradores, eu tenho tudo que vai afetar a última linha, né? Exatamente. Por aí mesmo. E tem um ponto que a gente fala em off bastante, eu gosto muito quando você começa a falar, né, sobre uma série de manobras aí que a gente pode fazer dentro das empresas para aumentar a última linha, para trazer algumas coisas. Porque assim, o empresário, na maioria das vezes, né, ele não está preparado, né? Eu acho que a maioria dos empresários hoje estão começando a se qualificar. Eu acho que essa questão da internet, da acessibilidade agora ao conteúdo e tudo mais, mas se você for pegar as empresas que sei lá, 20 anos atrás, a vida do empresário sempre foi solitária, né? Sim. Então, essa lógica agora do networking, a lógica de você ter uma série de treinamentos de forma acessível na internet, você está sendo bombardeado, por exemplo, de conteúdos que geram a consciência, né? Então, o empresário, na maioria das vezes, ele não tá qualificado, até porque não existe faculdade para empresário, né? Não existe... Não. Exatamente. Então, o que a gente passa, o empresário aprende com o empresário, né? Acho que é a melhor forma de se conectar. E tem uma série de coisas que você traz, assim, quando a gente conversa, você fala sobre benefícios, tem vários vetores assim que o empresário pode olhar e que ele pode olhar de uma forma diferente, porque às vezes ele vê aquilo ali como uma tarefa, ele não vê como uma oportunidade para o negócio dele. Eu tenho funcionário, eu tenho que ter benefício. Aí ele delega para alguém, vê aí benefício, aí resolve. Aí tem que ter seguro, delega seguro. Aí tem que, sabe? Então tem série de coisas que estão na vida do empresário que às vezes ele delega, mas não consegue enxergar isso como uma oportunidade de fato para uma série de questões que ele tem hoje como desafio, né? A gente entende que os benefícios que pegando pela essa linha de benefícios, né? Os benefícios que o empresário fornece para os seus colaboradores mostra como ele enxerga os colaboradores. Mas não mostra só para ele ou para o colaborador. Mostra para as empresas que fecham negócios com ele. Então, hoje existem algumas multinacionais atuantes que vão contratar a empresa dele para algum serviço e vão perguntar para ele se ele tem algum benefício para os funcionários. Tem umas que exigem que ele tenha esse fornecimento de benefícios. Para você ter noção, a gente atua em uma região muito forte ali em Campos e Macaé atualmente, e essa região, praticamente todas as empresas que a gente atende, é obrigatório a ter o seguro de vida, o plano de saúde e algumas a previdência privada corporativa. E se não tiver, não fecha contrato com eles. Não participa nem da licitação, da concorrência. Sim. Então, ele fica fora do mercado porque não faz isso. Tá? Esse é um ponto que é crucial. Segundo, também é você realmente fazer a retenção de talentos. Porque muitas vezes uma outra empresa vai levar o teu melhor funcionário, mas não é por causa do salário. O salário às vezes é igual. Não, mas lá tem um plano de saúde para mim e para minha família. Lá tem o seguro de vida, lá tem, eles se preocupam com a gente. Lá eles fazem uma aula após o almoço de exercício físico para quem quiser. Lá eles botam um psicólogo à disposição. Lá eles se preocupam comigo. Então, eu, diretor comercial de uma companhia, eu prefiro trabalhar na outra porque eles se preocupam comigo. Sim. Mas não é pelo salário só, não. É por toda a questão da empresa entender que o mundo mudou e eles estão fazendo, né, as mudanças necessárias para cativar esse funcionário. Sim. Eu sempre falo, quem tem talento tem que ter carinho. Se a pessoa tem talento e você não dá muito carinho, você vai perder esse talento para alguém. E eu acho que uma outra coisa que veio ainda para reforçar isso, né? Acho que com a pandemia trouxe essa internacionalização das relações de trabalho, né? A gente, por exemplo, tem lá na área de tecnologia, a gente tinha concorrências que eram regionais, né?
Aí agora a gente já... Aí começou, né? O home office começou a ser uma coisa mais acessível, até um pouco antes da pandemia para algumas áreas específicas na área de tecnologia, né? E aí, quando chega a pandemia, entra a internacionalização. Então, assim, a competição hoje ela tá absurda, né? E nós somos peixes pequenos, assim. Se a gente realmente não conseguir pensar em ações que são voltadas ali para a cultura, né? Porque são as armas que a gente tem, né? Sim. Acho que a arma que o pequeno empresário tem, o pequeno médio empresário, é conseguir proporcionar um ambiente que o colaborador queira estar, né? Então, isso é super importante, não tenho dúvida. Aquela vantagem que você tinha da proximidade, ela tá acabando, né? Aí, em compensação, agora tem a vantagem de ter conhecimento de coisas que você não tinha. Sim. E aí cabe você botar em prática ou não. Mais uma vez, você está pegando conhecimento e aí quem bota em prática começa a se destacar. Quem não coloca vai ficando realmente para trás e vai perder clientes e vai perder espaço. Chega uma hora que fica apertado e, mais uma vez, a visão de tá apertado tem que reduzir custos. Então, elimina pessoas, o trabalho fica deficitário, tendência de quebrar. Então, não existe você querer crescer mais do que você pode, que é um grande erro, também acontece muito, né? Sim. Eu crio uma empresa muito maior do que ela comporta e eu gasto muito dinheiro, porque é importante que as pessoas saibam que eu tô grande. Sim. Aí, com o tempo, você não cresce rápido como você imaginava e você começa a ficar e quebra muito rápido. São estratégias do mercado que muitas pessoas fazem, mas às vezes dão certo, às vezes dão errado, né? E com relação à faculdade que você falou, que não existe, né? Porque a nossa administração, ela é uma faculdade de coisas antigas. Sim. Né? Quando você vai não sei se você fez administração. Não. Eu fiz administração, então você vê que a faculdade é de coisas antigas. Sim, sim. Ela bota em prática teorias do passado. Sim. E as coisas vêm mudando de uma forma e ela não vai se atualizando. Né? E, cara, essas mudanças acabam sendo cruciais para a vida do empresário. E aí esses grupos que hoje você faz parte, eles trazem para você uma proximidade da realidade. Em vez de você ter que pagar uma MBA sobre gestão do seu negócio, ali você praticamente tem uma MBA de pessoas te auxiliando sempre que você precisa. Eu sei que você participa de alguns grupos, eu sei que de um grupo específico tem até mentoria dentro dele, e assim, é bem legal, porque você acaba pegando pessoas bem experientes no mercado e te dando toques de coisas que você está errando, que parece um detalhe, mas um detalhe que faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje, assim, qual é o que eu vejo o grande desafio, né? É que, assim como existe o caso que você trouxe, né, de que uma estratégia de gestão de patrimônio, né, de uma pessoa, ela é muito individual, ela vai levar em consideração vários aspectos. A empresa é a mesma coisa. A empresa ela é um ser vivo e mutável e a todo momento, né? Sobretudo uma empresa em desenvolvimento, que é uma empresa pequena, né? Eu costumo falar para o meu pessoal, eu falo, pessoal, no início do ano passado, as habilidades que a gente precisava aqui dentro de pessoas era uma, no final do ano já vai ser outra. A gente já, sabe? Então, você está crescendo rápido. Hoje, inteligência artificial, enfim, uma série de coisas. E às vezes, a gente acaba olhando até para a própria academia, de alguma forma, em alguns aspectos, né? As boas práticas que vão ser o estado da arte. Sim. Só que é difícil o empresário se enxergar, muitas vezes, naquela boa prática. Porque o empresário ele olha para aquela boa prática e fala assim, você precisa ter auditoria, você precisa ter... E aí você vira e olha para o teu custo e aí você fala, cara, essa conta não fecha, então eu nunca vou... Então, assim, eu acho que tem uma insegurança muito grande... não só do empresário, mas do executivo no geral, que está num processo de desenvolvimento das empresas, de conseguir saber qual é o meu próximo degrau nessa escadinha. Porque você começa a ser, sobretudo hoje, né? Hoje você entra no Instagram lá, você está olhando e aparece, olha, o problema da sua empresa é vendas. Aí o outro aparece outro vídeo, o problema da sua empresa é cultura. O problema da sua empresa... Não sei, aí você fica assim, caraca, tem todo mundo me dizendo que minha empresa não cresce ou que ela não atinge o próximo patamar por motivos completamente diferentes. E aí você vai se aprofundar. Todos são coerentes, de fato.
questões que precisam ser analisadas, mas no final você fica travado, fica indeciso, né? Então é super importante ter pessoas para você trocar, porque às vezes nesse networking a pessoa não vai te dizer o que fazer, mas ela vai te alimentar com mais informação e no final você vai montando esse quebra-cabeça, porque quem vai encontrar a solução vai ser você, porque as empresas são vivas, tem características diferentes, né? Enfim, tem características, a gente vê muito nesses grupos, assim, muitas empresas que são familiares, por exemplo. Mas, cara, são desafios enormes. Empresas familiares têm desafios que são, não são muito lógicos, né? Enfim, você começa a olhar e você fala assim, cara, mas é aquilo, a empresa foi construída assim, o organismo é assim. Se você ignorar que ele é assim, não vai para frente. Então, você tem que molar uma estratégia que leve em consideração que existe uma governança familiar, né? Assim, existe ferramenta para várias áreas. Então, muitas vezes, esse chamariz, né, da internet, de tipo, seu problema é esse. Nem conhece a gente para falar do problema, mas às vezes você se identifica porque assim, cara, eu também estou tendo esse problema. É mais ou menos isso. Mas, por exemplo, se fosse área de vendas, existe uma ferramenta que você consegue saber onde é o gargalo. Se o gargalo está na prospecção, se o gargalo está no fechamento, né? Se está na visibilidade que o cliente está tendo sobre a empresa, se o processo está inadequado. Então, você consegue ver onde está o erro. Sim. Né? Quando você fala de uma empresa no geral, onde vendas só é um item, você vai ter que fazer isso em cada item para saber qual é o problema de cada item. E uma coisa bem legal é o seguinte, qual a importância que cada item tem? Qual a importância que cada produto que você fornece tem dentro do seu portfólio? Quanto cresceu, por exemplo, o produto X e Y no ano passado? Qual o percentual dele da lucratividade da sua empresa? Sim. Isso tudo você tem que ter uma análise para poder saber onde eu vou crescer mais, o que remunera mais nesse ponto, onde eu vou investir mais dinheiro em fazer propaganda ou em realmente botar profissionais mais qualificados para trazer mais resultado. O executivo ele tem que ter essa noção. E também, para dar esse passo, que eu acho que foi a primeira pergunta que você fez, ele fica perdido, saber o seguinte, eu posso injetar capital aqui, será que vai dar retorno? Aonde eu boto foco? Aonde eu boto foco na operação? Se ele olhar de longe, chamar uma pessoa para fazer uma consultoria para ele, ela vai falar para ele onde está o erro. Ela vai falar assim, teu erro está aqui. Sim. Tá? Ou um dos seus erros, ou o erro mais grosseiro que você tem está aqui, vamos corrigir esse aqui, depois vamos corrigir nos outros. Igual uma peça de um carro, né? Um carro completo, quer dizer, você vai trocar uma peça, nem sempre vai deixar ele perfeito, mas já vai melhorar a ponto de ele conseguir andar e tudo mais. E escutei um barulhinho, agora tem que trocar outra peça. Mas sem ele andar não dá. Então, Sim. A primeira peça para fazer o carro andar, essa pessoa ela vai conseguir te ajudar. Mas muitas vezes não está nessa questão. Está em você que está fazendo a gestão mal do recurso financeiro. Aí entra de novo naquela questão. Mistura pessoa física com pessoa jurídica, quer viver melhor do que pode, quer viver curtindo mais do que deve. E aí você traz todo um recurso da pessoa jurídica para a física, ao inverso. Tá? Tiro dinheiro mais do que eu posso e acabo sacrificando um pouco a minha pessoa jurídica e acho que o meu financeiro tem que dar o jeito dele de negociar taxa, de negociar tudo, e não é por aí. Não é. Um outro assunto que eu não queria deixar de falar aqui, porque a gente fala sobre isso também, que eu acho que queria que você falasse um pouco aí de como é que você enxerga aí do ponto de vista, no prisma de tudo isso que a gente está falando, né? De empresas, de investimentos e tal, nesse cenário geopolítico que a gente está, né? Então a gente está num momento de incertezas a nível global, a gente está num momento de incertezas a nível nacional, a gente está num ano de eleição, né? Enfim, como é que você enxerga que está esse cenário? O que você pensa sobre isso hoje? A gente vive uma incerteza muito grande. Eu vou começar pelo Brasil, tá? No país, pela questão do Banco Master, que assim, piorou muito, né? Deu muito mais incerteza para o nosso game, para o nosso país, para tudo que você vive, devido à insegurança. Por que aconteceu aquilo? Como é que hoje um banco que praticamente não tinha aquele patrimônio todo tinha condição de fazer tudo o que fez? Quem aliviou, quem deixou passar, quem infringiu a lei, não sei, né? Eu queria lembrar bem que eu falei Master Capital, não é aquele. Não tem nenhuma ligação, né? Deixa claro. A não ser a semelhança do nome mesmo. Vamos falar, né? Sim. Então, assim,
essa incerteza começou a entrar numa questão muito política, porque você percebe que tem pessoas muito grandes, importantes do país envolvidas nesse processo. Sim. Além disso, você tem a questão realmente da política em si, que a gente vai entrar em ano de eleição, né? A gente está em ano de eleição, quer dizer, e normalmente o ano de eleição, nossa oscilação é muito grande, cara, no mercado. É muito grande, assim, absurdamente. Para você ter noção, a nossa média de oscilação bate 22% no mercado quando você tem um ano de eleição, enquanto quando você vai no primeiro mundo ali, o cara tem 12%, 8%. Então, a relação é muito grotesca de diferença, assim, em relação a isso. O segundo ponto é que, independente, eu vou falar isso para o empresário, independente de quem vai ganhar ou perder a eleição, qualquer coisa, você tem que estar precavido que, nos últimos anos, nós tivemos um aumento de tributação. Sim. E não adianta você achar que não, agora vai melhorar. Não. A gente tem um país que, para se sustentar, para sustentar o modelo dele de pagar para as pessoas poderem sobreviver dentro dele, ele acaba tendo que fazer uma cobrança maior. Sim. E cada dia que passa, nós estamos ficando negativo. Então, ele tem duas soluções. Ou ele para de gastar mais, ou ele cobra mais aqui. Ele prefere cobrar mais. Sim. Então, ele acaba cobrando, e as mudanças todas, não sei se você está tendo preocupação com isso. A gente está tendo preocupações grandes de pessoas que a gente atua hoje no mercado. E eu não estou falando de clientes, estou falando de pessoas instituições que eu trabalho, que hoje eu estou emitindo nota e para receber eu estou tendo dificuldade porque eles não estão sabendo como é que fazem. Seus parceiros comerciais, no E caso. grandes. Tá? Eu estou falando de seguradoras, banco. Uau! Então, imagina o pequeno e o médio empresário. Então, essa questão tributária é uma questão que me preocupa muito. Sim. A gente tem algumas mudanças ocorrendo que as pessoas falam muito pouco. E aí, pessoa física, pessoa jurídica, a gente usava muito uma ferramenta como sucessão direta, um produto chamado VGBL, né? Que é um produto previdenciário dentro do país, que automaticamente, quando a pessoa tinha uma idade elevada e tinha um recurso muito grande, a gente colocava esse recurso ali para não ter o ITCMD na falta dessa pessoa. E o governo, no ano passado, aperta uma tecla e fala: a partir de agora, se você fizer mais de R$600 mil durante o ano, o que você exceder, eu te cobro 5%. Então, são mudanças que quem olha no mercado e fala: cara, eles não conseguiram, através de uma lei, cobrar ITCMD do VGBL porque não pode. Já fizeram, teve a liminar que bloqueou. Aí eles vão e criam um IOF em cima daquele produto. E ainda tem um outro IOF que a gente aumentou na parte de internacionalizar o capital, que a gente antigamente pagava 0,38 e agora foi para 1,10 para o investidor. E não era 1,10, ia para 3,5 que eles iam colocar. Aí, como tiveram várias reclamações, voltaram para 1,10. Mas eles podem apertar alguma tecla e botar para 3,10, para 5. Se eu não me engano, o limite são 25%. Então, são problemas que nosso país hoje ainda não está vivendo de uma forma tão clara. Mas me preocupa. Me preocupa porque na Argentina, um tempo atrás, você tinha a mesma coisa. Você era proibido de mandar mais de $200 para fora do país. Só que o argentino não sofreu com isso. Porque o argentino já tinha muito dinheiro em dólar. Sim. O brasileiro não. Somente 3%. Então, o brasileiro ele vai sofrer muito a hora que o governo... E aí eu tô falando de política, não, tá? Tô falando de governo A, B ou C. Tô falando assim, a hora que isso ocorrer, acontece muito essa questão. Uma outra mudança que a gente teve agora, início desse ano, em janeiro agora, foi a questão da mudança do ITCMD, até para o cliente que tem dinheiro internacional. O cara que tem o dinheiro lá fora investido, se ele vem a faltar, o empresário usa muito isso, né? O Silvio Santos é um caso exato disso, né? Ele trouxe o dinheiro para cá e São Paulo cobrou o ITCMD, aí teve depois uma questão que não conseguiu cobrar, o advogado ganhou e reverteu. E agora com a nova lei não, vai poder ser cobrado. Então, até para isso, quando você vai falar de eu vou blindar meu dinheiro, vou internacionalizar o capital, tem jurisdição que não pode ser cobrado. Perfeito. Então, você tem que procurar um especialista para fazer nessa área. Mas são mudanças políticas que já vêm sendo tendenciosas. A gente já sabe que vai acontecer. A gente só tem que se precaver. No Brasil, é isso. É a mesma história de sempre. Para ser assistencialista, eu preciso cobrar mais. E eu vou cobrar mais de quem? Empresário. É normal isso acontecer.
A gente tá caminhando pro fim. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, e aí posso também estar fazendo uma péssima pergunta, mas se você pudesse dizer uma coisa, acho que pode ser para o empresário, para quem de alguma forma está começando a investir ou pensar em investir, que essa pessoa não poderia, não deveria fazer de forma alguma, assim, não faça isso. Qual seria a tua sugestão? Cara, eu hoje, assim, diretamente, já falei isso anteriormente aqui, não misture o dinheiro da pessoa física com a jurídica. Me perguntam muito isso às vezes. Por que o fulano de tal tem tanto capital e para abrir essa empresa ele está indo no mercado captar dinheiro e pagar juros? Porque o dinheiro dessa empresa é dessa empresa. O dinheiro do fulano de tal é do fulano de tal. Esta empresa ela tem que dar lucro com o próprio negócio dela. Ela não precisa de dinheiro de terceiros para dar lucro. Terceiros, que eu falo, é dele, pessoa física. Sim. Agora, se o banco vai dar dinheiro para essa empresa e ela vai dar lucro, vai pagar o banco e vai sobrar capital, fulano de tal conseguiu convencer o banco que a empresa dele é sólida e vai dar resultado. Sim. Então, muitas vezes, você vê pessoas injetando capital próprio para salvar uma empresa. E eu falo, CNPJ em primeiro lugar. Sim. Concordo, entre aspas. Acho que a empresa não está dando lucro, ela tem um problema interno. Não é a injeção de capital que vai salvá-lo. Perfeito. Eu acho que, na verdade, você tem que entender onde está o problema. E aí sim, se você acha que... eu descobri a solução, agora eu vou e injeto capital para poder salvar essa solução e ela me devolve o dinheiro que eu emprestei. Porque o banco não quis emprestar, porque ela não dava mais sendo sólida para o banco. Mesmo assim, com muita certeza que ela vai dar certo. Sim. O dinheiro da pessoa física, ele tem que estar separado, não só por questão de você, pessoa... Não, cara, é um respeito à sua família. Você tem um dinheiro, ele não é só seu. Sim. Você tem várias responsabilidades com aquele dinheiro. E aí, se você torra na sua empresa e ela quebra, você quebra toda uma estrutura familiar. Sim, então, não cometa esse erro. Acho que uma coisa que eu percebo muito é que esse empresário, às vezes, muitos empresários vão tomar capital sem ter um planejamento. Assim, toma o capital no desespero, mas não tem esse planejamento, né? Você imagina, eu tenho um negócio, ele não está gerando receita. Não está gerando lucro, né? Então não tem resultado, ou o resultado está negativo. E aí você toma capital. Sim. E aí você começa agora a pagar esse capital. Por mais que você tenha aí, de alguma forma, uma carência e tal, em algum momento você vai ter que começar a pagar esse capital. E aí, quando você começa a pagar o capital, o que você fez para resolver o teu problema? Porque senão você está só adiando o problema, você está empurrando com a barriga, né? E eu acho que é o que você falou, assim, ó, se o teu negócio não está gerando resultado, tem alguma coisa errada, né? Sim. E aí é aquela questão. Não, mas esse é o meu modelo de negócio. Não, peraí. Olha pro lado, pro teu amiguinho. Teu amiguinho, olha lá como é que tá. E teu amiguinho tá gerando quanto de resultado? Mas sabe o que vai falar? Não, porque o amiguinho tem mais dinheiro. Não é isso. Não é sobre isso. Não é isso. Não é sobre isso. Eu acho que isso é um ponto importante, realmente. E tomar o dinheiro do banco, né? Peguei o dinheiro do banco para poder botar dinheiro no meu negócio sem planejamento. Na verdade, você está duplicando o teu prejuízo, né? Porque você vai continuar com prejuízo aqui e vai arrumar um prejuízo a mais lá. E uma coisa também que você falou que, assim, planejamento é para tudo, né? Sim. Até para o seu dia a dia. Sim. E as pessoas às vezes não planejam nada e acham que vai dar certo. Cara, não vai dar certo, né? Então, esse não misturar o dinheiro é uma coisa bem interessante, né? Uma segunda coisa é realmente fazer uma análise de mercado. Tem pessoas que estão iniciando uma empresa hoje. Vou abrir uma academia de jiu-jitsu aqui. Tá? Quantas tem do seu lado? Só tem uma. Ela enche, não enche? O trabalho deles é bom ou não? O que você pode fazer diferente para poder... né? Esse levantamento de mercado antes de tomar essa atitude é importantíssimo. E quem já tem... está começando a cair o meu mercado. E qual o motivo? Sim. Né? Eu vejo muitas pessoas, muitas empresas de varejo, por exemplo, falando assim, cara, meu mercado está caindo. É o e-commerce.
tem como. Está acontecendo. O que você pode tentar trazer para melhorar esse resultado? Sei, fazer com que o cara venha na tua loja por algum motivo, para comprar. Tem que fazer alguma coisa, porque abrir senão... um canal no e-commerce, que seja também. Que seja um intermediador dessa operação, né? Faça de uma forma que seja mais eficaz, mas você tem que entender que você está com um problema. Tomar dinheiro vai dar jeito nisso? Pegar capital vai dar jeito? Não vai dar jeito. Então, só vai piorar. Ah, mas eu vou manter aqui minha empresa mais 5 anos. Não, tu vai aumentar seu prejuízo, sei lá, em 5 vezes. Então, a gente tem que sondar. E uma outra coisa também é que a taxa de juros hoje está muito alta para você tomar capital. Sim. Então, o cara já começa muito negativo. O negócio tem que ser muito bom para eu pegar um dinheiro hoje, sabendo que a taxa de juros está alta, que o banco está cobrando absurdamente de mim. Como é que eu vou pagar esse dinheiro para o banco se eu não estou conseguindo nem andar direito aqui? E até para tomar capital, tem saídas inteligentes. Você pode fazer operações com garantia de imobiliária ou do próprio negócio. Você pode fazer operações através de cartas de consórcio, que você consegue fazer o capital crescer de uma forma rápida, sem descapitalizar. Dependendo do valor, até tomar o capital fora, que tem uma taxa de juros mais interessante. Aí sim, aí você entrou naquele critério que eu falei anteriormente. Para você tomar o capital fora, você precisa ter algumas coisas que você normalmente não tem na sua empresa. Não tem. Não, por isso que dependendo do valor. A empresa mais estruturada vão conseguir. Exatamente. Eu acho que eu estudei um pouco sobre essa questão. E assim, o capital fora, ele exige o planejamento. Exige. Você tem que mandar todo o planejamento, você tem que mostrar, além de tudo, coisas normais assim, do convencional, de benefícios e tudo mais. Você tem que mostrar uma linha verde muito interessante. Então, você tem que ter algo na sua empresa que cuide do meio ambiente. De ESG, né? Tem que ter, de qualquer forma. Você também tem que ter alguma coisa que cuide de pessoas, algum projeto social. Eles enxergam dessa forma, porque eles falam o seguinte, eu tô investindo na empresa do Beno para poder fazer com que ela ajude outras pessoas. Eu não estou investindo para ajudar a empresa. Sim, perfeito. A visão do mercado do capital internacional para empréstimo é que ele está ajudando pessoas. Sim. Então, você tem que ter projeto social, você tem que ter tudo isso dentro da casa. E não adianta você começar de uma hora para outra. Ou você tem ou você não tem. Perfeito. Não, mas eu quero começar agora, porque se um dia eu precisar, ótimo, começa. Você, beleza, agora vou começar hoje e vou mandar para lá que eu tenho um projeto. Não, não é isso. Eles exigem realmente um histórico, eles vão avaliar e vão saber se você tem esse projeto, tá? Muito bom, cara. Acho que tem papo pra caramba pra gente conversar. Mas a gente tá caminhando pro final. Tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, e essa pergunta eu quero deixar para você, que é assim, se tem algum livro que você indica dentro da tua trajetória que foi enfim... disruptivo, que acrescentou muito para você, que você acha que possa gerar valor para os outros empresários? Cara, assim, a vida é um livro, né? Mas para rico, pai pobre, eu acho que é um livro que inicial ali para a área de finanças, né? Entender por que um trabalhava tanto, o outro tinha uma visão mais assertiva da operação. E um recado que eu falo é sempre o seguinte: não importa o quanto você ganha, importa o quanto você planeja. Perfeito. Então, é um recado assim que é básico, mas ele parece ser simples, mas também é bem complexo. Eu tenho hoje clientes que ganham muito bem e que não têm um planejamento tão eficaz e não conseguem ter uma sobra de caixa. Eu tenho clientes que ganham mediano e tem uma sobra de caixa assim maravilhosa. Porque e tem consegue um bom planejamento financeiro. Exatamente. Perfeito, planejamento conta tudo. É exatamente isso. E ter alguém que te apoie para montar esse planejamento, que é o grande diferencial, né? Sim, porque às vezes você pode ser um bom planejador, né? A gente tem uma metodologia, eu sei que a gente está no final, mas e não estou falando para nos procurar por causa disso, mas existe os 4 potes, que é uma metodologia nossa. E essa questão do planejamento, ela é só o primeiro pote, que a gente chama de pote de viver hoje, né? Tudo que eu vivo hoje, eu tenho um gasto para viver. E esse gasto ele não pode ser superior ao que eu arrecado. Perfeito. E aí eu tenho que adequar esse gasto para ter uma sobra ideal para começar a seguir os outros potes. Se eu não tenho essa sobra, eu tenho que adequar meu planejamento. Então, o planejamento está no primeiro pote.
entendeu? É isso. Ótimo. E se você quiser saber os outros 3 potes, você pode procurar o nosso amigo aqui, enfim, que vale muito a pena. Cara, eu quero te agradecer muito por esse convite, especialmente esse convite. Muito obrigado, você é um irmão e quero te dizer que a gente está junto aí pro que você precisar. E é isso, cara. Muito obrigado por ter vindo. A gente fica muito feliz aqui com a tua... Acho que você acrescentou muito hoje na tua conversa. Eu que agradeço mais uma vez, cara. É um bate-papo leve, né? Mas é bem, bem gratificante para mim também estar aqui. E, cara, conta comigo quando precisar. Quiser fazer algum assunto mais específico, é só falar que eu tô contigo. Valeu? Maravilha. Abraço, meu irmão. E se você quiser saber um pouco mais sobre a realidade na vida dos empresários, de negócios e o dia a dia e os desafios de negócios e empresas, acompanhe os nossos outros episódios. Obrigado por ficar até aqui.